para todos os públicos. Olá pessoal, estamos começando mais um Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. Sou o professor Will Soares e a gente vai ter uma aula hoje de 8º ano. Então, vamos falar de puberdade e hormônios, certo? Então, para começar a falar sobre puberdade, é interessante entender que o início da adolescência, né, é conhecido por esse nome, puberdade. E não tem idade, pessoal. Imagina que a gente ouve, em alguns casos, 10 anos, 9 anos, 12, 13, 14. Então, assim, não tem uma idade certa para acontecer. Ela costuma acontecer entre, vou até colocar aqui, entre 10 e 14 anos, tá? Vamos compreender esse intervalo, né, de idades, mas em alguns casos pode acontecer antes, outros casos pode acontecer depois. A gente tem aqui uma média, um intervalo considerando uma média. Então, nesse período ocorre o amadurecimento dos órgãos sexuais. É isso que acontece. E o corpo se torna apto para a reprodução. Então é importante essa questão da aptidão para a reprodução. Tá? Então coloca bem aqui embaixo. Reprodução. Então, a puberdade, ela tem uma relação com a questão da reprodução, dessa preparação. Certo? Além das mudanças físicas, né, que são visíveis, os adolescentes também passam por grandes mudanças comportamentais. Isso é de se destacar. Isso vai englobar aí alterações psicológicas e emocionais. Por isso que, em geral, as pessoas falam sobre a questão da fase da adolescência sendo uma fase um pouco difícil. Pode-se utilizar essa palavra no sentido de compreensão dos adolescentes. Essa seria a questão. Então, nessa fase, os adolescentes costumam ter necessidades de independência. Aí nasce aquela questão de ser livre, de tentar alcançar a maioridade, né? Questão dos 18 anos. Então ela já começa a nascer a partir daí. Essa fase dos adolescentes tem essa característica de os adolescentes buscarem essa independência. Tá? Então, já que a gente falou sobre puberdade, nesse sentido geral, então a puberdade, pessoal, ela vem ser esse processo que conduz o corpo humano à maturidade sexual. Então é importante destacar que nesse momento o indivíduo se torna capaz de reproduzir. Então é uma preparação para que ele possa entrar no mundo da reprodução, falando no sentido mais direto, certo? Então, compreender a puberdade, a gente vai compreender como esse processo de condução da infância à maioridade, diríamos assim, a maioridade no sentido corporal, no sentido de mudança, né? Você vem de um período onde você é uma criança e você começa a se transformar em um adulto. Seria mais ou menos assim. Mas observem só, é um processo. Tá? Não é que você vai chegar aqui com 11 anos, eu já sou adulto. Não. Não é bem assim. A questão é um processo, tem todas as fases, isso leva anos, né, para poder chegar a esse ponto ao qual eu destaquei anteriormente. Bem, então vamos falar um pouco agora dos hormônios, né? A gente falou de puberdade já, então vamos destacar aqui os hormônios. Eu vou separar aqui para a gente... Ótimo. Certo, falar em hormônio, a gente tem que compreender que, ao nascer, ou seja, o sexo permite distinguir meninos e meninas. Então a gente vai ter aí o macho e a fêmea, masculino e feminino. Então, os hormônios sexuais influenciam a formação
das genitálias durante o desenvolvimento do bebê. E isso ocorre dentro da mãe. Então a gente vai entender que esses hormônios, né, eles vão fazer uma espécie de distinção, né, entre macho e fêmea. Vou colocar aqui menino e menina, tá? Menina. No sentido biológico, certo? Das palavras. Então, aí você verifica que externamente ao corpo de meninos apresentam órgãos sexuais diferentes dos das meninas. Isso é claro, né? Você vai ter aí essa distinção bem clara em relação a essa caracterização do indivíduo enquanto criança, né? Enquanto um bebê. Tanto que quando se faz aí alguns exames de imagem para verificar, eu quero verificar o sexo do bebê, você já identifica a partir dos órgãos genitais. Ou seja, vai conseguir aí fazer a distinção. E é importante destacar aqui as características sexuais que os indivíduos apresentam desde o nascimento são chamadas de características primárias, tá? Então, quando você nasce, né, você vai ter aí o que eu vou chamar aqui de características sexuais primárias, tá? Então, ou seja, desde o ventre da mãe, o bebê ele já traz essas características com ele, essas características primárias que são que tem uma relação com os hormônios, né? Aí a gente volta lá na adolescência, que a gente começou falando de puberdade, né? Então você verifica que durante a adolescência, que é esse período de transição entre a infância e a vida adulta, né? Nós falamos agora há pouco, meninos e meninas passam por grandes mudanças físicas. Destacamos também isso, né? Que são desencadeadas pelos hormônios. Então, as mudanças elas vão ser identificadas aqui pelos hormônios. Então, vou botar aqui mudanças físicas, né? Essas mudanças que tem a relação com esse lado direito aqui da tela que a gente está verificando, que é a questão hormonal, certo? Então, a produção desses hormônios que estava inibida na infância, ou seja, na infância você passa todo o período ali sem muitas alterações, né? Basicamente a alteração que você vai ter é uma alteração de massa, né? Você vai crescendo e isso ocorre devido a estímulos do cérebro, ou seja, o que eu vou chamar aqui de hipotálamo, tá? Bota bem aqui essa palavrinha. Certo, hipotálamo. Hipotálamo é uma região do cérebro, certo? Com função reguladora de processos metabólicos. Então, o hipotálamo é uma espécie de regulador, né? Em linhas gerais aqui, tá? Certo. E na hipófise, uma outra palavrinha também aqui para a gente destacar, certo? Vou botar em preto mesmo, tá? Bem, a hipófise também está ligada ao sistema nervoso, é uma glândula, certo? Então faz parte também do sistema nervoso, que vai liberar aí o hormônio fólico
estimulante. Então, vou colocar aqui essa glândula aqui, ela vai destacar a liberação, certo? A liberação aqui, do que eu vou chamar aqui de FSH. O FSH é o hormônio fólico estimulante. E também o hormônio luteinizante. Então, o luteinizante apenas de LH. Ok? Luteinizante. Então, esses hormônios, pessoal, hipofisários, no caso, atuam sobre as gônadas, tá? Vou até copiar essa palavrinha aqui. Eles vão atuar sobre as gônadas. Professor, o que é gônadas, né? Bem, gônadas são glândulas sexuais, tá? Ou seja, na mulher a gente vai chamar de ovário e nos homens testículos. Professor, mas para que serve essas glândulas? Elas vão produzir os gametas, pessoal. Lá de uma aula anterior que a gente teve, o que seriam os gametas aí? São as partes, ou seja, o início, né, da formação do indivíduo. O espermatozoide e o óvulo, basicamente. Tá? Então, a nossa aula ela vai ser uma aula voltada para essas duas questões, ou seja, a questão da puberdade, a questão do processo que conduz o corpo humano à maturidade sexual, ou seja, é uma transição, você vai sair da infância para a vida adulta. Não é tão rápida, mas também não é tão demorada. Né? Você imagina que 4 ou 5 anos, dependendo do referencial, pode parecer muito tempo ou não. Então, a puberdade ela vai se dar como sendo esse processo que vai conduzir o indivíduo criança à vida adulta. E esse processo vai levar aí a grandes transformações, muitas mudanças, tanto físicas quanto psicológicas, né? Você tem uma mudança comportamental muito grande no adolescente. Essa ideia que eu falei, a ideia de liberdade, ela se destaca bastante, né, na vida do adolescente, tanto que em alguns momentos ele pode se parecer incompreensível, né? Mas nós temos que ter calma, temos que analisar que isso é algo natural, a gente precisa de mais conversa, né, uma relação mais direta, mais aberta com os adolescentes, e da mesma forma, vocês adolescentes também têm que compreender um pouco mais também os adultos, entender que a gente precisa ser ouvido também. A gente precisa ter um espaço para que vocês possam dizer, bem, está certo, está errado, por que está certo, por que está errado. Então, essa conversa ela é necessária e a gente espera que isso seja colocado em prática. Então, e essa puberdade ela vai se dar através dos hormônios. Né? Os hormônios aí têm uma relação muito forte nessa mudança. Essa mudança que vai acontecer, como eu falei, de forma física. Em geral, as mudanças são mais físicas, mas ela vai ter uma reverberação muito forte, né, na questão mental, na questão psicológica. Por isso, a gente precisa ter calma. Calma é a palavra da vez. Então, pessoal, obrigado e agradeço a todos vocês por terem assistido a aula. Reassistam, leiam o nosso livro. Vocês vão encontrar esse conteúdo aí no livro do 8º ano de Ciências, né? E o importante é a compreensão, porque a partir daí você começa a entender melhor essa situação na qual a gente já passou, vocês estão passando, outras pessoas irão passar, mas é algo que é natural, ok? Então até a próxima, tchau!